Nosso último entrevistado nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é o advogado Everaldo Patriota, que é conselheiro federal da OAB. Everaldo, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bom, nosso tema é sua palestra lá no evento Disseminadores de Cidadania, promovido pelo Instituto Silvio Viana, que está acontecendo às terças e quintas-feiras, às 7 da noite, no auditório do Senac, ali no bairro do Poço. Sua palestra foi o Estado, os poderes, o cidadão e a reforma política. O que é que tem a ver tudo isso? Flávio, o Instituto Silvio Viana, em convênio com a promoção de extensão da universidade, faz esse curso, já é o 25º ou 26º curso, é para preparar essas lideranças, preparar essas pessoas, disseminar esses conceitos básicos de cidadão, né? Essas pessoas que são líderes comunitários ou envolvidos, ou que querem, até por curiosidade, saber qual é o papel do Estado, a origem do Estado, por que o Estado existe, como o Estado funciona, os poderes. E o foco desse ano foi, depois de mostrar tudo isso, como funciona o poder executivo, legislativo, como se constitui, a questão do voto, a força do voto, a soberania popular, foi mostrar a questão a forma de aquisição de poder. Porque enquanto não tivermos uma reforma política, nós vamos continuar com a elite econômica produzindo a elite política. Numa visão de processo, não é para estarmos pessimistas, mas o que foi que a gente fez? A gente tirou o financiamento das pessoas jurídicas, das empresas, até uma resposta do Supremo à ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí a gente partiu para o financiamento público. Mas o candidato que tiver dinheiro pode gastar o que ele quiser, dentro daquele limite do seu bolso. Tem até um candidato a presidente da República que está sendo candidato porque pode gastar do seu bolso e não onerar o fundo partidário do seu partido. Então, enquanto nós não tivermos uma reforma política em que os candidatos gastem em igualdade de condições, quaisquer que sejam os seus estamentos socioeconômicos, nós não vamos ter uma democracia real. Nós estamos com essa crise de representatividade exatamente por isso. E quais são as perspectivas no Brasil em que o Legislativo se omite e o Judiciário e o Executivo legislam? É porque a sociedade que deveria fazer controle social desse Legislativo que a gente escolhe, que deveria fazer controle social dos gestores do Executivo que a gente escolhe e que deveria fiscalizar mais e cobrar mais do Judiciário, não se mobiliza. Essa reforma política ela só virá, que é a chamada mãe de todas as reformas, quando a sociedade se mobilizar para exercer efetivamente essa soberania popular. Porque as pessoas se conformam com o ato de votar a cada 2 anos, escolhe com 2, 4 anos, não sabe mais nem quem votou, não faz nenhum controle social dos seus mandatários. Porque quando a gente escolhe um vereador, escolhe um deputado estadual, federal, um senador, nós estamos escolhendo um mandatário. Se ele não nos presta conta, nós temos que cobrar. Se a gente não faz isso, se a gente não quer saber quanto a cidade gasta na saúde, quanto a cidade gasta com segurança, com mobilidade, com saneamento, então a gente fica reduzindo o processo democrático a esse ato de votar. Você acredita que essa reforma política que você defende, ela possa vir através do processo legislativo normal ou só através de uma nova Constituição? Acho que com mobilização popular. Deixa eu lhe dar 4 exemplos. A gente não tinha a lei das eleições, fizemos a lei da eleição, de iniciativa popular. A gente não tinha a ficha limpa, fizemos a ficha limpa de iniciativa popular. A gente tinha o financiamento de empresas, acabamos com uma decisão do Supremo. A gente agora tem um limite de campanha. Pra você ter uma ideia, um candidato a presidente da República só pode gastar 78 milhões. Mas na eleição passada prestaram conta ao TSE. Quem ganhou, 320 milhões. Quem perdeu, 290 milhões. A gente está dando passos, né? A natureza não dá salto no nosso país. Nós temos uma cultura muito de acomodação. Mas numa visão de processo, a gente tem que acreditar que não será necessário uma ruptura institucional ou uma nova constituinte para isso. Porque a gente vai se desgastando, as pessoas, a saúde não funciona, a educação não funciona, as políticas públicas todas em crise, aí chega o momento que a gente vai para a rua, a gente vai se mobilizar e a classe política tem que se tocar e melhorar essa representação. Bem, na verdade, o Legislativo é quem tem a atribuição de fazer lei, mas muitas vezes você vai reclamar de uma lei que está em vigor e o legislador, aliás, o juiz explica, o juiz não faz lei, o juiz cumpre a lei. E aí? Mas a gente não está mais, o juiz não está cumprindo a lei no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, que Nelson Hungria dizia que era o último a errar, agora ele
ao interpretar a Constituição, ele está reescrevendo a Constituição, negando cláusulas pétreas, né? E os exemplos estão aí, a prisão em segundo grau, a questão da lei da ficha limpa, o ensino religioso. Então, o Supremo está se dando o direito, mesmo sem nenhum voto, de dizer a lei. Não de interpretar e aplicá-la, de dizer a lei. E com uma crise institucional muito grande, né? Nós temos 11 Supremos, cada gabinete, cada ministro é um Supremo Tribunal Federal em decisão monocrática. Isso também a gente precisa se mobilizar para o Supremo assumir o seu papel real de garante da Constituição, garante da estabilidade, da ordem jurídica, né? Da segurança jurídica, que é um valor para qualquer Estado democrático de direito. Há quem diga, Everaldo, que tem acontecido isso com o Supremo Tribunal Federal, assim como em outros tribunais superiores, por conta de a nomeação ser política. Normalmente, esses que se propõem a ser magistrados são indicados por lideranças políticas, o presidente da República faz a nomeação e aí ganha por resto da vida esse cargo de ministro ou desembargador federal. Você acha que, mudando esses critérios, se pode ter um novo judiciário? Olha, Flávio, no mundo inteiro, o executivo, e por isso que a gente explica nessa palestra, o poder do voto. O presidente recebe 55, 60 milhões de votos. Ele vai escolher até um juiz substituto do TRE do seu estado e o juiz titular. Mas você concorda com isso? Não, o problema é da classe política, sabe por quê? O presidente indica alguém para o Supremo que não tem notável saber jurídico ou não tem reputação ilibada. Quem cabe sabatinar e aprovar ou não? O Senado. Quem escolhe os senadores? Nós. Se o Senado não cumpre o papel, não é o sistema que está errado, é o Senado que não está cumprindo o papel. Eu acho que no tempo que nós nos entendemos de gente, a única sabatina que teve no Senado foi a do Fachin. As demais eram um converscote, tudo combinado, uma palestra, né? E tudo acertado. O Fachin não, o Fachin foi sabatinado. Então é preciso que cada estamento de cada poder constituído cumpra o seu papel. Você concorda com a fixação de um mandato para desembargador e para ministro? Olha, e quando começou aquele movimento Criança Constituinte, aliás, movimento pré-constituinte, eu integrei a Comissão Criança Constituinte, me lembrei, eu disse ao magistrado que ia escrever um artigo cuja ementa era o seguinte: 10 anos numa corte de justiça vicia um anjo, quanto mais um homem. E ele me dizia, você vai ver da advocacia? Eu digo sim, então não faça. Eu terminei não encontrando espaço para publicar o artigo. Acho que a gente tem que evoluir e termos mandatos para as cortes superiores. Para oxigenar as cortes, para a velocidade do conhecimento é muito grande. E a gente primeiro transformar o Supremo numa corte constitucional. Não é mais possível que o Supremo cuide de tudo, até de uma briga de galo, até de vaquejada. O Supremo tem que ser uma corte constitucional, para garantir a integridade da Constituição e sua aplicação uniforme. E no segundo passo, ou até nesse mesmo passo, a gente tem mandatos atuais e vão até a expulsória, até atingir seu limite de vitaliciedade, e ao depois, os ministros que viessem teriam um mandato de 10 anos, ele sabia que estava por ali passando, que era efêmero, que ele não tinha essa vitaliciedade assegurada e que ele faria, com certeza, questão de deixar sua passagem marcada para a República. Há quem diga que um dos problemas da justiça no Brasil é a grande oportunidade de recursos por parte das partes. E aí? Olha, já foi, o processo já foi meio de você eternizar uma lide e negar a justiça, né? Desde Rui, que Rui disse que justiça tardia não é justiça, é uma injustiça qualificada. O processo civil novo melhorou um pouco, mas o que a gente precisa é de gestão do judiciário, Flávio. Os grandes interesses econômicos não estão mais na jurisdição estatal. Eles não confiam mais, eles vão para os tribunais de arbitragem, sejam os do país, sejam os da Europa, dos Estados Unidos. Grandes interesses do capital. Então é preciso que o judiciário tome um choque de gestão. Agora, com 10 anos da cultura do novo CPC, cujos temas vão sendo apacentados a cada repercussão geral, a cada súmula vinculante que se edita, tende-se a estabilizar um pouco. E o processo agora, você sabe, um dos princípios do atual processo civil é o da colaboração. Você não pode ter comportamento contraditório, você não pode litigar de má fé, nem a parte, nem os advogados, nem os operadores do sistema. Você pode até negociar procedimento. Então, o futuro pode ter um processo mais objetivo, mais enxuto e com mais respostas. Voltando ao início da nossa conversa, para encerrar, o que você diria para aquele cidadão que hoje, infelizmente, é a maioria no Brasil, que não tem nenhuma vontade, nenhuma pretensão de sair de casa para votar?
Eu diria a ele que não demonize a classe política, não abra mão de sua soberania popular, vá votar, escolha o menos pior, o que lhe parecer, mas não deixe, porque se a gente deixar de votar, se a gente pegar essa jovem de 30 anos que completa em 6 de outubro e levá-la à inanição, nós vamos esperar um salvador da pátria tão à moda da América Latina. E salvador da pátria nenhum resolve um problema de um país de dimensão continental, com quase 210 milhões de habitantes. Nós vamos aprendendo, nós vamos apanhando, mas vamos aprimorar essa democracia. Vamos superar essa crise de representatividade com mais democracia, com mais eleição, com mais voto consciente. Voto com consequência, voto consciente, voto sem preço. Ok, agradecemos a participação aqui nesta sessão de conjuntura da presença do advogado Everaldo Patriota, que, repito, é conselheiro federal da OAB de Alagoas. E com isso a gente encerra o programa, agradecendo também a participação do telespectador.